Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. O salário mínimo da função pública vai ter um aumento de cerca de 260 meticais. A decisão do Governo foi anunciada hoje no final da 13ª sessão do Conselho de Ministros, que também aprovou um reajustamento que varia entre 6% e 18,67% nos 8 setores de atividade económica do país. Este é o mais baixo reajustamento percentual do salário mínimo da função pública dos últimos anos. São 6,5%, o equivalente a pouco mais de 250 meticais, passando o novo salário mínimo para 4.255 meticais. Todas as restantes categorias da função pública, acima do salário mínimo, vão ter um reajustamento de 5%. Do aumento, o reajuste, aliás, desse salário. A ministra da Administração Estatal reconhece que este reajustamento salarial está longe das expectativas dos funcionários e, por isso, anunciou uma série de incentivos, como o recomeço das progressões e promoções e outros subsídios para servir de almofada nesta queda do poder de compra que os funcionários vão ter. Assim, todo o processo decorre processo preparatório, de modo a que a partir do mês de maio possamos recomeçar com os atos administrativos que foram interrompidos no ano de 2015. Também foi acordado com os sindicatos da função pública o aumento do subsídio do funeral, que passa dos 5.000 para 10.000 meticais. O governo também se compromete este ano a pagar o 13º para os funcionários e agentes do Estado. Quem falou dos salários consensualizados em sede da concertação social, referente aos 8 setores produtivos, foi a ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo. E estes variam de 6% a 18,67%, sendo o setor da indústria extrativa o mais beneficiado. Para o setor 1, agricultura, caça, floresta e silvicultura, uma taxa de aumento de 13,94%. Setor 2, pesca industrial, uma taxa de aumento de 10,8%. Subsetor da pesca da capenta, uma taxa de 7,5%. Setor 3, indústria de extração mineira, grandes empresas, com aumento de 18,67%, pedreiras e areeiros, 11,5% de aumento, salinas, 6% de aumento. Setor 4, indústria transformadora, uma taxa de aumento de 10,98%, o subsetor da panificação, com 8,41%. O setor 5, relativo à produção e distribuição de eletricidade, gás e água, subsetor de grandes empresas, o aumento de uma taxa de 7%, subsetor de pequenas empresas, o aumento numa taxa de 7%. O setor 6, que é o setor da construção, um aumento numa taxa de 6,44%. O setor 7, atividades não financeiras, uma taxa de aumento de 13,12%. O subsetor da indústria hoteleira, com uma taxa de aumento de 10,32%. O setor 8, atividade financeira, bancos e seguradoras, numa taxa de aumento de 14,40%. E microfinanças, numa taxa de aumento de 14,40%. Em 2017, o reajustamento salarial variou entre 5,5% e 21%. Na função pública, todos os funcionários acima do salário mínimo tiveram um aumento de 500 meticais no ano passado. Ainda hoje, o Conselho de Ministros anunciou que Maputo e Matola passam, a partir de amanhã, a ter água todos os dias por pelo menos 8 horas. A medida resulta do aumento da capacidade de distribuição de água da barragem dos Pequenos Lubumbos, dos atuais 60% para 80%.
A melhoria do sistema de abastecimento de água resulta da subida dos níveis da barragem dos Pequenos Libomos para 29,24% e do Plano de Gestão Nacional daquele recurso. A informação foi avançada esta terça-feira em Maputo, no fim da 13ª sessão ordinária do Conselho de Ministros. A água armazenada ainda não é suficiente para o levantamento total das restrições. Neste momento, o nível de armazenamento situa-se a 29,74%. Portanto, continua a requerer uma gestão racional e criteriosa. O Conselho de Ministros aprovou ainda na sessão desta terça-feira o Código de Conduta dos Funcionários e Agentes do Estado. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que aprova o Código de Conduta do Funcionário e Agente do Estado. Trata-se de um instrumento atualizado e sistematizado sobre normas éticas e deontológicas dispersas em diferentes instrumentos jurídicos, quer de nível nacional, regional e internacional. Este código estabelece os padrões mínimos de comportamento, atitude e caráter exigidos ao funcionário ou agente do Estado. O governo apreciou também o processo da migração digital, tendo anunciado o fim das transmissões analógicas para dezembro de 2019, apreciou ainda a situação das calamidades naturais, entre outras matérias. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical, queixa-se de violações dos direitos dos trabalhadores por parte dos empregadores. Por isso, apela à revisão pontual da lei do trabalho vigente no país, com particular destaque para aspectos ligados ao setor privado. Há sensivelmente uma semana do Dia Internacional do Trabalhador, a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, diz estar preocupada com o elevado custo de vida no país, associado aos baixos salários e às violações dos direitos dos trabalhadores por parte dos empregadores, daí que apela à revisão pontual da lei do trabalho para o setor privado. Mesmo com a legislação laboral clara na sua determinação, assistimos em alguns locais de trabalho intimidações e perseguição de líderes sindicais e sindicalistas mais ativos, uma estratégia que é usada com o objetivo de silenciar o exercício das atividades sindicais para melhor enganar e explorar os trabalhadores. A OTM usou a ocasião para condenar a agressão ao repórter de imagem da STV, Elder Matuassa, tendo considerado o ato uma violação dos direitos de imprensa. Gostaria, em nome da OTM, de condenar e repudiar com veemência os ataques que são perpetuados por alguns concidadãos frustrados contra a comunicação social, em geral, através de agressões dos fazedores da notícia e da informação. Queremos nos referir ao recém-acontecimento no Supermarés, aqui na cidade de Maputo. Tentar silenciar a comunicação social é um ato de cobardia num Estado de direito democrático. Segundo a organização, a cerimônia deste ano terá como lema os sindicatos juntos na luta pelos direitos laborais e sindicais. De seguida, o briefing do Comando-Geral da Polícia. 24 pessoas perderam a vida na semana passada, vítimas de acidentes de viação nas estradas nacionais. Trata-se de um número que resulta de 27 acidentes registados. Os números falam por si. A semana passada voltou a ser de sangue e luto nas estradas nacionais. Infelizmente, registramos na semana em análise um incremento do índice de acidente de viação na ordem de 42%, pelo registro de 27 acidentes de viação contra 19. Estes acidentes tiveram como consequência 24 óbitos e 35 feridos, destes 16 graves e 19 ligeiros. Também houve danos materiais avultados, assim como ligeiros, decorrente tanto dos 27 acidentes de viação. O excesso de velocidade é, segundo a polícia, a principal causa dos acidentes registrados. 20 dos 27 acidentes foram causados por excesso de velocidade. Também houve 3 que tiveram como causa ultrapassagem irregular, 2 cruzamento irregular e também 2 por má travessia de peão. Em termos operativos, a polícia diz ter fiscalizado 37 mil viaturas
que resultaram em número considerável de apreensões e detenções de automobilistas por infrações que incluem tentativas de suborno. Do trabalho de fiscalização efetuado, das 37.096 viaturas fiscalizadas, houve apreensão de 3.307, houve ainda apreensão de 82 viaturas, 184 cartas de condução, 89 livretes e houve também detenção de 21 indivíduos, estes por condução ilegal. Fraca procura de pão e consequente redução de receitas está a causar despedimentos de trabalhadores nas padarias da cidade de Matola e alguns proprietários ponderam fechar o negócio. A venda de pão por parte de algumas padarias na cidade de Matola, província de Maputo, tem sido nos últimos dias uma atividade pouco interessante, uma vez que os gestores ou proprietários das mesmas só registram prejuízos dia após dia. Se antes era possível produzir e vender cerca de 2.000 pães por dia, hoje é quase que impossível, já que as vendas baixaram para cerca de 1.000 pães por dia. Os panificadores queixam-se da pressão de uma nova empresa que entrou no mercado. De repente, quando apareceu aquela fábrica, já sabe como é que a sociedade sempre corre para coisa nova. E nós, foi de um minuto para outro, caímos com as produções. Estamos a passar muito mal na parte de panificação por causa do pão despegador. Agora estamos sem emprego por causa daquele pão, porque vem por depósito frente da nossa padaria e nós já não estamos a vender nada. No balcão, automaticamente, estamos a vender às vezes 2 caixas ou 3 caixas. Devido a esta situação, alguns trabalhadores foram despedidos e já há previsão de encerramento de algumas padarias. Despedimos os trabalhadores, quase são 9 trabalhadores que nós despedimos. O patrão já não está aguentando nada. Eu, pelo menos, vou fechar, sim. Eu vou fechar porque os meus trabalhadores não vão acordar todos os dias, virem para aqui para depois não ter salário. E além de ter diminuído os trabalhadores, mesmo esses que ficaram, não está fácil. Cada dia fazem um pão, o pão volta. Já tenho 3 carros, já não sai. Os proprietários das padarias reúnem esta quarta-feira com a Associação das Panificadoras para juntos buscarem soluções para reduzir a pressão da concorrência. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades reagiu hoje em relação ao reassentamento no Centro de Acomodação de Ilhavela. Com efeito, o INGC considera infundadas as reclamações sobre as más condições colocadas pelos reassentados de Ilhavela, uma vez que desde que o centro foi aberto, nada mudou. Entretanto, diz que há razão para se reclamar da demora no reassentamento definitivo, o que deve ser resolvido pelo município de Matola. O reassentamento que iniciou o mês passado teve alguns... Reagindo às reclamações dos reassentados de Ilhavela, o delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, na província de Maputo, disse que as mesmas não se justificam porque as condições continuam as mesmas desde que o centro foi criado. Não sei de que se trata, porque as condições que foram criadas desde que o centro foi aberto, tendas para abrigo, garantirmos alimentação, água, saneamento, segurança e saúde. Portanto, essas condições mantêm-se intactas desde que os centros foram abertos. Há um esforço que estamos a fazer para dar alimentação, dar abrigo. Portanto, todas as condições têm sido providenciadas. Houve, sim, alguma reclamação de que eventualmente teria havido diminuição ou redução do número de refeições, o que também não é verdade. Contudo, a única queixa que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades considera como válida diz respeito à morosidade no reassentamento definitivo dos reassentados, dependendo desta situação do município da Matola. A preocupação que nós temos e partilhamos também a preocupação que as próprias pessoas afetadas têm é um pouco a demora que se verifica no reassentamento. Portanto, aquilo que nós temos de estar a dizer é que a manutenção de um centro concebido como centro de trânsito por tempo indeterminado tem custos elevadíssimos. O centro de reassentamento em Ilhavela está aberto há mais de 2 meses, a quando da queda de chuvas que desalojaram alguns residentes do município da Matola.
Residentes da cidade de Nampula queixam-se de morosidade e cobranças ilícitas para se recensearem. A denúncia foi feita por munícipes que, mesmo depois de marcarem a sua presença nas madrugadas, não conseguem exercer o seu direito ou o seu dever. Munícipes têm estado a fluir em massa aos postos de recenseamento instalados na cidade de Nampula. Contudo, os que acorrem a estes locais têm estado a reclamar ao tratamento a que têm estado a ser sujeitos pelos brigadistas, que muitas vezes exigem valores monetários. Tem mulheres aqui, senhores aqui, senhoras que estão aqui há 2, 3 dias, que não estão a conseguir recensear. Quando perguntamos pessoalmente, eles dizem que tem que dar samora. Samora, em outras palavras, eles dizem que tem que se pagar dinheiro. A ver que estão a atender mais as pessoas que sabem falar com eles do que nós não estamos a tratar. Nós estamos aqui desde de madrugada. Tem pessoas que chegaram aqui 4 horas, 5 horas, nos encontraram aqui, mas estão a recensear, estão a sair. Pessoas que sabem falar como assim? Eles saem, vão atrás, conversam, não sei o que é que falam, depois levam documento, lá estão a entrar, estamos a ver, eles estão a entrar, estão a recensear, estão a sair. Refira-se que vale tudo para marcar presença e conseguir se recensear. Esta senhora, por exemplo, teve que recorrer ao seu bebê para ter acesso na escola primária completa Peia, no bairro de Namicopo. Desde as 2 de madrugada, mas graças a Deus já consegui agora é que estou a conseguir. Sim. E como é que conseguiu? Os outros não estão a conseguir, como é que a senhora conseguiu? Eu consegui por seguinte, manter vir meu filho de casa, é por isso que eu consegui. Temos colocado baris, né, para identificar a nossa bicha e nós também tivemos cá. Eles, das 8 horas que eles abriram, que deram a abertura, alguns entraram e recolheram os nossos bilhetes e depois eles andaram a dizer, né, que precisam de samora para que possam nos atender. Estes episódios registram-se em vários postos de recenseamento. Sobre a situação, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral não se pronunciou. Vamos ao espaço Mostec. A plataforma desenvolvida pela EGSI torna o processo de registro de terras no país mais facilitado, principalmente nas zonas mais recônditas. Este será um dos produtos de destaque para a empresa, o que a empresa vai apresentar na 5ª edição da maior feira de tecnologias de informação e comunicação, Mostec, a decorrer entre os dias 9 a 11 de maio, em Maputo. Trata-se do Sigit, uma aplicação desenvolvida pela EGSI para o programa Terra Segura, uma iniciativa do governo moçambicano implementada pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. O programa tem como objetivo regularizar os direitos de uso e aproveitamento da terra dos cidadãos adquiridos segundo as normas e práticas costumeiras, principalmente em zonas mais recônditas. Ao longo dos últimos 3 anos, nós desenvolvemos um produto que eu entendo que é muito inovador, que permite registar as parcelas e delimitar as comunidades, suportar essa atividade, esse processo, usando dispositivos móveis, usando infraestruturas que existem na nuvem, na cloud, e com funcionalidades que, para além de permitirem desenhar sobre mapas, permitem ajudar a gerir o desempenho das equipes, a corrigir os dados. Portanto, tem vários aspectos bastante inovadores. Para a EGSI, a Feira Mostec é mais uma oportunidade para os provedores de serviços tecnológicos acompanharem as últimas tendências do setor e assim redefinirem as suas estratégias de atuação. Tentar ver o que é que se está a passar no mercado, quem são os concorrentes, quem são os parceiros, o que é que estão a fazer, tentar ganhar uma nova dimensão do que é que evoluiu da última Mostec para agora e tentar acompanhar também, aprender das apresentações que vão ser feitas nos diferentes painéis e talvez nos painéis dar contribuições, tentar levantar questões que nos preocupam no negócio e dessa maneira também ajudar a melhor compreender coisas da nossa realidade económica. O professor universitário e consultor do governo, José Murta, foi homenageado na edição passada da Mostec com o Prémio Carreira, uma categoria que é atribuída a profissionais que contribuem de forma ativa
para o desenvolvimento do setor de tecnologias no país. Isso foi uma apreciação e aumenta as minhas responsabilidades e o meu desejo de continuar a contribuir e valorizou, então, eu pensei assim, não é? E pronto, estou muito agradecido por isso. Com uma cobertura nacional, a EX dedica-se no desenvolvimento de soluções na área da tecnologia de informação e comunicação há cerca de 30 anos. Conta com uma massa laboral de cerca de 50 colaboradores. Uma solução para o problema de transporte na região metropolitana de Maputo. É cômodo, rápido e econômico. Saiba como funciona o Metrobus, um sistema integrado de transporte que já está a ser usado em Maputo. Uma luta diária, um sofrimento partilhado por milhares, um problema que tem barbas brancas. Esta é a realidade vivida por muitos cidadãos na cidade e província de Maputo. Para grandes problemas, grandes soluções. Uma delas é o Metrobus, um sistema integrado que, para além de locomotivas, inclui autocarros. Para entender como este sistema funciona, por volta das 3 horas e 20 minutos, seguimos viagem rumo a Chumene, município da Matola, ao encontro de Faustino Sigavani, um dos primeiros utentes deste serviço. Para Faustino, que trabalha na Baixa da cidade de Maputo, o dia começa cedo, pois até 5h30 deve estar na paragem para tomar o autocarro. Como sempre, é um dos primeiros passageiros e já tem o seu assento preferido. O percurso até a estação Tamachava é de conversas e momentos descontraídos. E por cá horários por cumprir, o autocarro chega à estação antes das 6h10. Lá, a fila é organizada e mais uma vez Faustino paga a viagem através do cartão pré-pago. Minutos depois chega a locomotiva. E por volta das 6h30, a locomotiva parte da estação Tamachava rumo à Baixa da cidade de Maputo. No interior, o ambiente é também descontraído. Enquanto uns conversam, outros embalam o som da música. A nossa reportagem, Faustino diz que passou a poupar muito com a entrada em funcionamento deste sistema de transporte. Quando usa viatura, tem só de combustível qualquer coisa próxima a 6.000 meticais, 6.000 a 7.000 meticais, excluindo portagem. Com a portagem são mais 1.700, 1.600 meticais. E agora com o metro tem um custo efetivo de 1.760 por aí, em 22 dias. O funcionário diz que as pessoas já se aperceberam das vantagens do sistema. Provavelmente metade dos que estão aqui, ou quase todos, devem ter transporte próprio. Esta é uma nova opção e eu penso que vale a pena. Um posicionamento sustentado por Maria Honório, que também trabalha na cidade de Maputo. A senhora, existe alguém da família que usa este transporte? Todos, estão a fugir todos. É. Deixa eu perceber se em casa tem uma viatura. Tem. E usando viatura sai mais caro, sai mais... Muito mais caro, sai muito mais caro. Comodidade é outro atrativo descrito por Custódio Armando. Oferece uma comunidade de fato bastante notória, porque como vê eu estou em pé, mas pronto, estou à vontade. Eu penso que anteriormente eu estaria talvez pendurado nas escadas. A locomotiva é tão cômoda que em alguns casos o sono é inevitável. Minutos depois chegamos à cidade de Maputo. Tal como Faustino, centenas de passageiros seguem para os seus afazeres. Em termos de mobilidade melhorou bastante. Fiz uma experiência de dias, usei o carro. Noto que há poucos carros, pelo menos na rota que liga Matola cidade, diminuiu bastante o fluxo de carros.
Em termos de mobilidade ao nível da Metrobus, também penso que os tempos são razoáveis, são aceitáveis, são 20 minutos. E porque chega relativamente cedo ao terminal, Faustino dispensa o autocarro que o espera e prefere ir a pé ao serviço. Nós temos horários e cumprimos. Dalila Ismael, chefe de operações da Metrobus, diz que em 2 meses de funcionamento, a empresa já tem 5.000 clientes registrados que exploram as rotas Boane, Biluluane, Machava e Matolagar. Por viagem, temos uma média de 540 transportados, 240 sentados e os outros 300 em pé. E por dia temos uma média de 3.800 passageiros, aproximadamente a 4.000 passageiros por dia. E porque as solicitações não param, a empresa pretende aumentar o raio de cobertura para vários pontos das províncias de Maputo, inclusive a cidade da Beira. Vamos cobrir Manhissa, num futuro muito breve vamos cobrir Maracuene também e vamos até Namacha. Por acaso já começamos a preparar a zona de Moamba, já temos lá as plataformas em Pecene e Tenga, só faltam alguns ajustes para podermos cobrir também essa zona. A representante da empresa fala de vantagens comparativas. A emissão do cartão são apenas 2 minutos, o que precisamos é o BI do passageiro e 145 meticais. São 145 meticais porque 45 meticais corresponde à compra do próprio cartão e os 100 meticais é o saldo mínimo que nós recarregamos no cartão. A partir do momento que o passageiro vem até nós para aderir o seu passe, ele deixa os seus pontos, qual é o seu ponto de recolha e qual é o seu destino. Então nós tentamos ajustar e alocamos os nossos autocarros para poder fazer a recolha. Então vai recolher mesmo próximo à sua residência e vai deixar também próximo ao seu ponto de serviço. Outro atrativo é que estes serviços reservam espaço para pessoas com necessidades especiais, como mulheres grávidas, pessoas idosas e com deficiência. Ademais, tem ambulâncias para atender a situações de emergência. Já no finalzinho do dia, o corre-corre é de regresso a casa. E mais uma vez, Faustino irá cumprir a mesma trajetória e será deixado próximo de sua casa. Assim funciona o Metrobus, um sistema de transporte que tem estado a ganhar a confiança de muitas famílias de Maputo. E amanhã a Procuradora-Geral da República apresenta ao Parlamento o seu 4º informe anual sobre o estado da justiça no país. Acompanhe amanhã em direto aqui na STV e na STV Notícias. Momento para observarmos uma curta pausa, nós voltamos já a seguir. Até já, espero por si. Tem acesso ao aplicativo STV Play através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda à sua App Store ou à Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se seguindo as instruções. Veja os vídeos mais recentes. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre-se seguindo as instruções. Se já estiver registado, introduza apenas os dados da sua conta. Funções da app. Através do menu, você pode ver os vídeos de entretenimento e informação e reviver os momentos marcantes dos shows. Guardar os seus vídeos favoritos. Enviar fotos, mensagens e vídeos para nós. STV Play. Mais próximo. Desde os 20 anos que Teresa Come é vendedeira no mais antigo mercado da cidade de Maputo. Eu sempre vendia fruta, laranja, tudo. O que é fruta vendia.
Foi vendendo frutas que conseguiu realizar o sonho de ter casa própria. Não tinha casa própria, vivia em casa da minha tia, que é a minha mãe. Eu saía de lá, ele tinha banca aqui no Mercado Central. Ele me levou de casa para aqui. Eu comecei a vender com ele na banca dele. Vendemos, já chegou o tempo que eu também tive a minha banca. E é com a mesma banca que até hoje garante o pão na mesa para as suas 4 filhas. Com 37 anos de carreira como comerciante, Teresa Gomes sabe que nem todos os dias as vendas correm bem, mas desistir não faz parte dos seus planos. E o motivo é claro: gosta de ser financeiramente independente. A vida que nós estamos a levar agora é difícil. Esperar só o vencimento de marido, às vezes não é suficiente. Olá. Quem também não quer depender de ninguém é Carla. A jovem faz de tudo para superar as dificuldades de audição. Eu sou estudante, sabendo que eu tenho este direito de estudar, eu não fico à espera dos meus pais, não. Eu avanço. Antes eu sentia que havia muita barreira, mas agora decidi procurar uma outra forma de como avançar e agora estou na faculdade. Além de ser estudante universitária, Carla é repórter e apresentadora na TV Surdo e é através do seu trabalho que pretende ajudar as pessoas na sua condição a ter acesso à informação. Bem-vindo! Sabendo que nesta área de jornalismo temos várias televisões e que não temos lá o intérprete de língua de sinais, e dificilmente os familiares também conseguem passar esta informação. E muitas das vezes é que para passar essa informação alguns dificilmente conseguem fazer, então decidi abraçar esta área. E temos lá várias formas de como comunicar, usamos a língua oral, usamos a legenda e a língua de sinais. Ajudar é o verbo que orienta as ações de Celisa. Após perder pai, mãe e irmão vítimas de cancro, decidiu enxugar as lágrimas e fazer alguma coisa pela causa. Consegui trazer atrás de mim mais de 20 membros para esta associação e a partir daí começamos a trabalhar e fazer, portanto, muitas atividades dentro da associação. Além de promover marchas e debates através da Associação de Luta contra o Cancro, Celisa faz visitas aos doentes, uma tarefa que nem sempre é fácil. Afinal, trata-se de saúde e é preciso estar preparada para receber notícias más. Que de repente nós estamos a vê-las e que nos dizem, olha, eles recuperaram de ontem para hoje, estão melhores, e no dia seguinte recebemos a notícia que já partiram. Aos 65 anos, Celisa quer continuar a dedicar a sua energia pelo bem-estar do próximo. Quero que a minha missão na Terra, enquanto eu existir, seja para fazer o bem pelos outros. E só assim é que eu posso me sentir bem. Começo esta conversa chamando-te minha filha, pois considero como se tivesses saído da minha barriga. E porque a maternidade tem variadas formas. A música é também um dos caminhos que pode ser usado para promover o bem. É através dela que Dama do Blink faz a sua intervenção social e sempre que pode fala de realidades inspiradas nas mulheres moçambicanas. É uma história de uma mãe que tem um coração a deitar sangue porque tem um filho que ela vê maltratado. E ver um filho maltratado por uma outra mulher, quer dizer, por alguém que devia se calhar perceber, por sermos mulheres, devíamos estar juntas, devíamos unir forças, devíamos pensar em coisas positivas para desenvolver o país, mas queremos aqui situações. Então eu tenho que trazer esses temas, ligados muitas vezes à mulher, que é para trazer um novo sentido de pensamento, uma nova forma de estar. São histórias como estas, onde as mulheres aparecem como protagonistas que sustentam um cenário bem diferente de décadas atrás. Dados preliminares do Censo Geral da População de 2017 indicam que Moçambique tem atualmente 28,8 milhões de habitantes, dos quais 15 milhões são mulheres, o que corresponde a 52%. A população feminina é maior tanto na zona urbana, com 51,1%, como na zona rural, com 52%. De acordo com um estudo intitulado
mulheres e homens no Instituto Nacional de Estatística, publicado em 2015, na faixa etária entre os 15 aos 24 anos, há menos mulheres desempregadas em relação aos homens. Nos serviços administrativos, transportes, comunicações, indústria extrativa e minas, há uma tendência à igualdade do gênero. Na indústria transformadora, construção, energia e outros serviços não especificados, há mais mulheres. Em relação à educação, o mesmo estudo indica que no ensino primário e no ensino secundário, a maior parte dos graduados são do sexo feminino. Já no nível superior, em 2015, a maior parte dos graduados nos cursos de saúde, direito, gestão e ciências sociais foram mulheres. A publicação do INE indica que de 2013 a 2015, nos funcionários e agentes do Estado, havia mais mulheres a exercerem cargos de confiança. Diferentes, mas o sentimento é nobre. Uma confiança que Teresa, Carla, Celisa e Dama do Blink consideram que todas as mulheres moçambicanas merecem para continuar a lutar pelo bem-estar dos seus e da sociedade. Proteger em casa, os filhos. Devemos todas estar mais independentes como mulher. Devemos exercer vários trabalhos para com cada uma sinta mais à vontade e cada uma que tem o seu sonho deve avançar. A mulher moçambicana é uma mulher forte, resistente, é uma mulher corajosa. Quem, se não a mulher, para criar esse ambiente de paz e estabilidade? Que a gente continue a ser essa mulher batalhadora para sempre. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. 47 etíopes e 3 somalis foram interceptados nas matas do distrito de Metuge, na província de Cabo Delgado. As autoridades locais garantem que os mesmos não têm ligação com o grupo que vem protagonizando ataques na zona norte da província e confirmam tratar-se de mais um caso de imigração clandestina. Os imigrantes ilegais, segundo os serviços provinciais de imigração, entraram no país via marítima e foram neutralizados no último domingo numa das matas da aldeia Nchimbe, no distrito de Metuge. Trata-se de um caso de imigração clandestina, envolvendo 50 cidadãos estrangeiros, dos quais 47 etíopes e 3 somalis. Estes foram abordados ou foram localizados através de denúncias populares, tendo sido desembarcados numa embarcação numa aldeia costeira do distrito de Pemba, Metuge, aldeia Nchimbe concretamente. Entretanto, não se conhece o destino nem a origem dos imigrantes, mas os serviços de imigração garantem que os mesmos serão repatriados pela mesma via de entrada. Não se sabe exatamente qual é a origem dos cidadãos, mas há que referir que tanto a embarcação que os trouxe como o responsável pela mesma encontram-se sob custódia policial
E para efeitos migratórios, estes mesmos cidadãos, tanto o responsável como a embarcação, serão responsabilizadas para a devolução dos cidadãos à procedência. A província de Cabo Delgado é considerada uma das principais portas de entrada de imigrantes ilegais ao nível do país. Segundo estatísticas, anualmente são repatriados cerca de 500 cidadãos estrangeiros, na sua maioria etíopes, somalis e tanzanianos. Um incêndio consumiu na noite de ontem parte de uma fábrica de pratos descartáveis, vulgo takeaway, na Matola, província de Maputo. As chamas deflagraram por volta das 17 horas e desconhece ainda as causas do incêndio. A fábrica de pratos descartáveis, de nome Mosfomo, esteve em chamas até por volta das 21 horas desta segunda-feira. A equipa de bombeiros fez-se ao local para estancar o incêndio, mas o fogo continuava a consumir parte do armazém dos produtos acabados. Aliás, tal como mostram as imagens, as chamas alastravam-se mesmo próximo a este tanque de gás. O fogo continua a consumir parte do estabelecimento que fabrica pratos descartáveis. Os proprietários do estabelecimento, desesperados, não quiseram prestar declarações à imprensa. Até a hora da nossa saída do local, o Serviço Nacional de Salvação Pública tentava estancar as chamas. No estrangeiro, e pela primeira vez, o governo do Zimbábue estabeleceu um tribunal especial para lidar com questões de violência e fraudes eleitorais. A medida visa garantir eleições justas e livres a realizar-se em julho deste ano. We want to have free, fair, credible elections, free of violence. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, mostra-se comprometido a garantir eleições justas e livres em julho de 2018. Pela primeira vez, na era após Robert Mugabe, o governo zimbabueano criou um tribunal especial para responder a quaisquer reclamações de fraudes, intimidações e violência pós-eleitoral. Esta medida poderá atrair a confiança dos investidores do Ocidente e abrir portas para o investimento estrangeiro necessário para reavivar a economia do Zimbábue, país que tem cerca de 80% da população desempregada. So far, para presidenciais de julho, Mnangagwa também convidou os observadores ocidentais que haviam sido expulsos desde 2002 pelo antigo presidente Robert Mugabe, cujos mandatos foram marcados profundamente por irregularidades e violência eleitorais. Mnangagwa tem como principal opositor Nelson Chamisa, líder do Movimento para a Mudança Democrática. 21 pessoas foram massacradas pelo grupo terrorista Boko Haram em 2 operações na zona norte da Nigéria. Desde 2009, o grupo extremista já matou mais de 20 mil pessoas. O grupo terrorista Boko Haram voltou a tirar vida a pessoas inocentes na zona norte da Nigéria. No fim de semana, 18 cortadores de lenha foram encontrados mortos à beira da estrada com tiros na cabeça e nas costas, de acordo com a informação da Agência Francesa da Informação. Ainda no domingo, uma mina implantada por insurgentes na estrada da vila de Wumbi explodiu um carro que transportava civis, tendo matado 3 pessoas e ferido 11. Desde que Boko Haram começou em 2009 a usar meios violentos para destituir o governo da Nigéria e estabelecer uma república regida rigorosamente pela lei islâmica, mais de 20 mil pessoas morreram e 2,6 milhões foram forçados a abandonar suas residências. O grupo extremista sobrevive de sequestros, assaltos a bancos e residências, para além de contar com o apoio dos outros grupos terroristas como Al-Qaeda e Estado Islâmico. Momento para mais uma pausa, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas do país. Começamos pela cidade de Maputo. Poderá ter uma máxima de 32 graus Celsius, mínima de 19 graus, 29 de máxima para Xai-Xai, 18 de mínima. Para Inhambane, uma máxima prevista de 29, mínima de 21 graus. Beira poderá ter uma máxima de 28 graus, mínima de 22, 25 de máxima para Chimoio, 15 de mínima, 32 de máxima para Tete, 21 de mínima, e para Quilimane, 30 de máxima, 21 de mínima. A cidade de Nampula poderá ter uma máxima de 29 graus, mínima de 20, Lixinga mais fresca, com 25 de máxima, 13 de mínima, e Pemba, com uma máxima esperada de 31 graus Celsius, uma mínima de 22 graus.
As emoções de Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. O leite materno alimenta, mata a sede e previne contra doenças. E esta não é uma garantia dada só pelos profissionais da saúde. Numa das camas da maternidade do Hospital Geral José Macamo, encontramos Salmina Bila, de 27 anos, que acaba de tornar-se mãe pela terceira vez. Nas 3 experiências, conta que não teve problemas para amamentar. Consegui amamentar durante os 6 meses sem introduzir nenhum outro aleitamento. Segui o conselho do hospital. E não é para menos que Salmina recebeu esse conselho. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o leite materno é capaz de reduzir em 13% as mortes por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. E tudo começa logo após o parto. Depois do contacto pele a pele, com duração de até 30 minutos, e que serve para manter o bebê aquecido e estabilizar os batimentos cardíacos, segue-se a primeira amamentação, feita com o leite amarelado, designado por colostro. Infelizmente, a maior parte das culturas acham que este leite é um leite estragado, em que a criança não deve ser amamentada por este leite. Então, nos primeiros dias tendem a não fazer um aleitamento materno, porque tem que, segundo a maior parte das pessoas, das comunidades, é preciso tirar as impurezas, limpar este leite para depois começar a ser o leite branco para dar às crianças. Na verdade, o colostro é considerado a primeira vacina do recém-nascido que vai fortalecer o seu organismo e protegê-lo contra doenças infecciosas. Embora a amamentação seja um processo natural, especialistas explicam que o seu sucesso depende de uma técnica que deve ser ensinada às mães, tanto as de primeira viagem, assim como as experientes. A mãe tem que segurar o bebê nesta posição. A cabecinha do bebê tem que estar sempre no braço da mãe. A cabeça do bebê, mãe, vamos segurar aqui. E esta mão da mãe tem que segurar o rabinho do bebê. Isso faz com que o bebê vá até a mama e a mama não vá até o bebê. Isso faz com que a mãe permaneça numa posição reta. Então, uma vez a mãe estando numa boa posição, ela retira a sua mama com a outra mão. Pode retirar, mãe. Retira a mama. E com esses 4 dedos, a mãe segura a mama por baixo. E com este dedo polegar, ela segura por cima. Mais, ok? Enquanto a mãe tenta dar o leite ao bebê, a mãe vai tentar espremer o leite, faz isto, neste movimento, de cima para baixo, para estimular a saída do leite. E o bebê, sentindo algumas gotinhas de leite, já abre a boca e consegue segurar o bico da mama. E para verificarmos se a pega está bem correta, é necessário que o queixo do bebê encoste sempre na parte inferior da mama e termos cuidado para que o nariz não encoste na parte superior da mama. E outro ponto também que vamos verificar se a pega está correta ou não é o barulho de sucção. Se vermos que o bebê está a fazer muito barulho ao sugar o leite, é porque não está a fazer a boa pega. A duração da amamentação é outro fator a ter em conta. A nutricionista explica que não existe um tempo pré-definido para o bebê mamar, pois a amamentação deve ser feita sempre que o bebê quiser e durante o tempo em que ele quiser. São segredos que as mães podem perceber através de alguns sinais. Desde levar a mão até a boca, desde procurar nos lados a mãe, até o choro. Só que o choro é o último sinal e não podemos deixar chegar até o último sinal. A troca de uma mama para outra também não deve ser feita de forma arbitrária, sob o risco de privar o bebê da absorção de nutrientes.
Sempre sai um primeiro leite que é muito mais clarinho, muito mais transparente. Esse leite é rico em água. É o primeiro leite que vai matar a sede do bebê. E o leite seguinte, que digamos que está mais no fundo da mama, é o leite que é rico em gorduras e proteína. Então é este leite que a mãe tem que esperar terminar, porque é ele que vai garantir o ganho de peso do bebê. Apesar dos benefícios do aleitamento materno exclusivo serem conhecidos, em Moçambique a prática ainda é um desafio. Dados do Ministério da Saúde indicam que entre 2003 e 2011 a taxa de prevalência de aleitamento materno subiu de 30% para 43% e passou para 55% em 2015. Os tabus relacionados ao consumo do remédio tradicional antes dos 6 meses, a ideia de que o bebê precisa beber água, a preocupação de algumas mulheres com o seu corpo e a rotina laboral são apontadas como algumas razões para que 45% das mães moçambicanas não amamentem só de leite os seus filhos, pelo menos até aos 6 meses. Com a população em geral dos benefícios do leite materno e quanto a mãe, a criança e a família só têm a ganhar se usarem o leite materno, porque é um leite que está disponível a qualquer momento, não precisam de gastar dinheiro para comprar fórmulas ou outros alimentos, não tem risco de infecção e não só tem um benefício também porque tem anticorpos, passa a proteção de mãe para o filho. Para as mães que precisam voltar ao trabalho antes dos 6 meses, a chefe do Programa Nacional de Nutrição lembra que é possível fazer a extração do leite de forma natural ou com uma bomba, que dependendo da conservação pode durar até 3 meses. Se é para ficar a temperatura abaixo de 24, 25 graus, pode ser consumido num período de 6 a 8 horas. Se põe-se num refrigerador, para quem tem um frigorífico, pode ficar até, se tiver a temperatura de menos 4 graus centígrados, pode ficar até 8 dias. E se tiver um congelador, pode ficar até 3 meses. Então é uma questão simplesmente de aprender a fazer a extração manual do leite, pôr em frascos limpos e depois em banho-maria poder tirar este leite e alimentar o seu bebê sem precisar de usar fórmulas ou outras fórmulas infantil ou outro tipo de alimentos. Mais do que um método pelo qual se alimenta o bebê, a amamentação é descrita por Ana Salva como uma troca de afeto. Não é por acaso que ela continua a amamentar a filha de 1 ano, mesmo tendo obrigações laborais. Eu acho que não existe mais nada no mundo comparado a isso. Então eu gosto muito de dar de mamar. Se me perguntasse agora com quanto tempo vou desmamentar, eu diria que não sei. Não estabeleci período nenhum. Para mim, se calhar que ela deixe de mamar espontaneamente, porque se eu desmamentar, para mim vai ser estar a cortar um vínculo, uma ligação que eu tenho com ela, que não digo que não vai existir, porque a partir do momento que é minha filha, sempre vamos estar ligadas, mas é maravilhoso. O mesmo sentimento é partilhado por Angelina Gimo, de 50 anos, mãe de 4 filhos, 3 dos quais amamentou-os por uma média de 1 ano e meio. Não fui daquelas mães que tinham medo de amamentar. Eu sempre me dediquei, comparando as 4 experiências. Eu acho que valeu a pena. Amamentar é o processo de comunicação, conversar, interagir com o teu filho. Quando tu pegas o teu bebê, amamenta, ele te repara, estás a conversar com ele. Gostaria que toda mulher optasse por amamentar, pelo menos 6 meses. Há 20 anos que os primeiros 7 dias de agosto são considerados Semana Mundial do Aleitamento Materno. Recentemente, retomamos as notícias no Jornal da Noite e agora para olharmos para o desporto. A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, está inserido no Grupo A do torneio da COSAFA 2018, juntamente com as congêneres do Madagascar, Seychelles e Comores. O torneio da COSAFA terá lugar de 27 de maio a 6 de junho próximo, na vizinha África do Sul. O sorteio realizado recentemente pelo organismo que gera o futebol regional colocou o combinado nacional no Grupo A de qualificação aos quartos de final da prova, juntamente com Madagascar, Seychelles e Comores.
A estreia do combinado nacional será diante da sua congênere do Madagascar, no relevado hall de Peter Mokaba, a 27 de maio, numa partida que se espera tenha um grau de dificuldades, tendo em conta os últimos resultados entre ambos. Os malgaches, recorde-se, foram carrascos dos Mambas nas eliminatórias para o CAN interno, realizado em janeiro deste ano, quando venceram no Estádio Nacional de Zimpeto por 2 bolas sem resposta, depois do empate a 2 bolas em Antananarivo. Na COSAFA 2017, o Madagascar goleou a seleção nacional por 4-1. O segundo jogo do combinado nacional será com as Comoras no dia 29 no Sechego Stadium, encerrando a primeira etapa com as Seychelles a 31 do mesmo mês no mesmo recinto. Os Mambas foram relegados à fase de grupos, a primeira etapa desta competição, depois de não terem conseguido passar da fase de grupos da edição passada, onde ficaram em terceiro lugar no grupo B, onde defrontaram o Zimbábue, Madagascar e Seychelles. A etapa inicial contempla também o grupo B, formado pelas seleções de Angola, Botsuana, Malawi e Maurícias. Os vencedores destas 2 séries juntar-se-ão nos quartos de final a África do Sul, Lesoto, Namíbia, Suazilândia, Zâmbia e Zimbábue. O novo campeão do torneio da COSAFA Castle, que vai substituir o Zimbábue, será conhecido no dia 9 de junho no New Peter Mokaba Stadium. A chicotada psicológica no Costa do Sol. Está confirmado, Leonardo Costas já não é treinador do Costa do Sol. O técnico foi despedido via telefone na noite desta segunda-feira por alegados maus resultados. Menos de 24 horas depois do seu afastamento do cargo de treinador dos Canarinhos, o treinador argentino foi ao Costa do Sol despedir-se de algumas figuras ligadas à direção, da equipa técnica e dos jogadores com os quais trabalhou cerca de 5 meses. Leonardo Costas considera que a sua demissão foi precipitada a avaliar pelos resultados conseguido quer nas provas internas, quer nas competições africanas, neste caso, Taça CAF. Ontem a la noite me comunicaron vía telefónica y bueno, ahora vine aquí a saludar, a cumplimentar a los jugadores. Y nada, lo acepto, pero no comparto. Pienso que los ciclos se deben evaluar después de una temporada. Si yo pienso que a nivel resultado, pienso que los resultados no fueron malos. Hemos logrado la supertaza, habíamos logrado la taça Vila Boy. O grupo de trabalho diz ter sido colhido de surpresa com a informação do afastamento de Leonardo Costas. Tomei conhecimento esta manhã e, enfim, estamos todos surpresos. Muitos jogadores também não sabiam. As mudanças possam ser para melhor. Se as mudanças não forem para melhor, então não fez nenhum sentido. Porque não podemos nos esquecer também que o Mister esteve por aqui, se calhar, por 4 ou 5 meses e conseguiu trazer dois troféus. A STV procurou ouvir a direção do clube, mas esta não quis prestar declarações à imprensa. Em 6 jogos realizados no Moçambola 2018, o Costa do Sol ocupa a 8ª posição com 8 pontos. Continua a crise no Benfica de Nampula. Sócios e simpatizantes daquele clube continuam a reclamar a posse do seu campo e a realização da Assembleia Ordinária para a escolha de novos membros de direção. Já foi criada e oficializada uma comissão que deverá trabalhar para a realização da Assembleia dentro em breve. Este grupo, que se considera sócios do Clube Benfica de Nampula, voltou a se reunir desta feita para oficializar a comissão que deverá trabalhar para a realização dentro em breve da Assembleia Ordinária, evento que vai eleger novos membros diretivos da coletividade. A preparação de uma Assembleia Geral pacífica, de união, de família, dos sócios, simpatizantes e amigos do Benfica, foi marcada para daqui a 60 dias. Então, nós vamos diligenciar, fazer demarches para que isto aconteça no bom sentido, no bom nome do clube, porque isto é uma família. Contudo, nem o contestado presidente do clube esteve presente e nem o governo se fez representar neste encontro. Abdullah Nani é acusado de se apoderar do património do clube e de péssimos resultados, contrariando
às expectativas dos adeptos. Convocamos a Puturana, assim como outras estruturas, infelizmente não apareceram. Levamos o clube, como no sistema existia, nós pagamos cotas, temos recibos. Sim. E o facto do governo também não estar representado aqui? Lamento bastante, o governo organizou a Direção Provincial de Juventude e Desportos para velar pelo desporto na província e tem lá vários fatores, nenhum deles está fazendo nenhum trabalho. O clube hoje é de uma pessoa só, não é de coletividade, não é de uma associativa. Nós queremos alguém que respeite os princípios da uma associativa. O presidente do clube apareceu recentemente em público a referir que desconhece este grupo, como também as suas reais intenções. As relações entre a alegada massa associativa e Abdulanan tornaram-se ainda mais azedas quando o Sporting, um outro clube da praça, ascendeu ao Moçambola. A Seleção Nacional de Salto à Corda, tricampeã mundial, anunciou a sua retirada de competições internacionais por alegada marginalização a que está sujeita no país. Os ginastas recusaram o convite para participar em maio próximo na Copa Arnold, prova que movimenta as melhores seleções do mundo de ginástica acrobática. Depois de terem levado o nome de Moçambique além fronteiras, conquistando 3 títulos consecutivos de campeões mundiais de salto à corda entre 2015 e 2017, na categoria rope skipping, os ginastas moçambicanos anunciam seu adeus aos grandes eventos. A decisão, segundo os mesmos, deve-se às dificuldades que têm enfrentado no país para movimentar a ginástica, assim como falta de condições básicas quando participam em eventos internacionais. Nós decidimos não participar mais em campeonatos internacionais, a seleção de salto à corda, por um motivo muito simples, né? De certa forma acabamos cansando de mendigar apoio a várias instituições para trazer, ou melhor, para lançar o nome do país a nível internacional. Então nós já provamos o nosso potencial, é sabido por todos, já vencemos 3 títulos mundiais seguidos. Este ano Moçambique foi convidado para participar em maio na Copa Arnold em Joanesburgo, prova que junta as melhores seleções do mundo, mas os ginastas deixam claro que está fora de questão representar o país no certame. Não estamos tristes com ninguém, mas nós cansamos de suar para elevar a bandeira, né? Então, que as outras modalidades façam isso por nós, mas nós agora vamos parar, trabalhar na formação e projetar os outros campeonatos com outros atletas daqui a alguns anos. Os tricampeões mundiais dizem ter recebido várias promessas de apoio, mas nunca foram cumpridas. Chegaram hoje à tarde a Maputo os moçambicanos que se sagraram campeões africanos de voleibol de praia na categoria de sub-19. Pouco público, mas muita alegria é como se caracteriza a chegada a Maputo destes moçambicanos que no último domingo conquistaram o africano de voleibol de praia em Kinshasa, na República Democrática do Congo. A dupla moçambicana Arsénio Novunga e Jorge Monjano conquistou a medalha de ouro após 10 jogos e mesmo número de vitórias. Na finalíssima, a dupla masculina derrotou a África do Sul por 2-1. Nós tivemos que ser muito fortes, juntando a fé, a preparação que nós tivemos aqui e graças a Deus conseguimos. Já a dupla feminina, que conquistou uma medalha de bronze, conta que o título foi fruto de madrugadas de muito treino. Tivemos pouco tempo de treino, 18 dias de adaptação. Somos uma dupla de províncias diferentes. Agora resta muito treino, temos mais um desafio para o Mundial. É só trabalhar. O selecionador nacional Osvaldo Machava, que comandou as duas duplas, diz que as conquistas são fruto da entrega dos atletas nacionais. Estivemos inseridos num grupo de morte, num grupo complicadíssimo. Seria normal, se em vez de hoje estarmos aqui campeões africanos, poderíamos estar aqui simplesmente qualificados para o Mundial, em 5º lugar, em 4º, mas tivemos atletas muito guerreiros, lutaram contra a estatura física deles, era a dupla mais baixa da competição. E estávamos a jogar com a elite da África, estávamos numa série com Tunísia, Egito, Argélia e o Congo. Assim, as duas duplas nacionais carimbaram o passaporte para o Campeonato Mundial da categoria, que será disputado na cidade chinesa de Nanjing em setembro. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Eu despeço-me e marco um novo encontro amanhã, pontualmente às 19h55. Até lá, continue com as notícias, porque elas estão em permanência no canal STV Notícias, na Noite Informativa. Boa noite.